Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está acompanhando a nossa campanha de orações, você duvida de Deus? Estamos chegando no terceiro dia, uma campanha de extrema importância, um tema intrigante na nossa vida diante de Deus. Porque não é fácil seguir Deus e ser bombardeado pelo mundo para provar se de fato o nosso Deus ele existe ou não existe. Nesta campanha, neste devocional de 5 dias, hoje estamos chegando ao terceiro, iniciando o terceiro dia, vamos ver que muitas vezes duvidamos do agir de Deus nas nossas vidas, começando a fraquejar na certeza da fé, abrindo espaço para questionamentos e inseguranças. Porém, precisamos vencer estas dúvidas, ancorando a nossa esperança nas promessas de Deus, na sua fidelidade e na sua eterna bondade. A partir de agora eu peço que você se desconecte de tudo, se afaste de tudo e preste atenção, porque é uma palavra importante, de suma importância para você que está permitindo que as ações malignas te bombardeiem da direita, da esquerda, que façam você olhar para trás, que você duvide do nosso Altíssimo. A palavra de hoje é uma palavra para tocar no seu coração. Vamos lá, no primeiro dia nós tratamos o tema-chave, duvidamos porque não temos as circunstâncias para o milagre acontecer. Aqui nós fizemos um breve comentário, entramos muito no detalhe de um fato, não é uma história, é uma história, existiu, está aqui no livro da Bíblia, sobre Zacarias. Zacarias era um homem conectado a Deus. E quando Gabriel, aleluia, veio trazer as boas novas, Zacarias duvidou. Mesmo tendo duvidado, isso não impediu Zacarias de ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Olha, Deus já determinou tanta coisa na sua vida, mas você, por este momento de duvidar, deste momento da sua dúvida, Deus, ele honra com as suas palavras, mas você já não tem mais aquele zelo, porque você duvida da palavra de Deus. Preste atenção, precisamos aprender que Deus, como Criador, não depende do que nós achamos ser possível para realizar seus feitos. Ele é Deus e não se restringe à nossa lógica. Este foi o primeiro dia, nós meditamos profundamente em Lucas e também entramos em Provérbios. Voltamos no segundo dia, nós meditamos no tema-chave, duvidamos porque nossos olhos não podem ver o milagre. Uau! Este segundo dia foi de arrepiar a alma, porque como Tomé só viu Jesus uma semana depois da ressurreição, perdeu tempo de júbilo, restauração e alegria. Não perca tempo, se Deus prometeu, faça a sua parte, espere e creia. Olha, Tomé, ele disse, eu quero ver Jesus com a mão furada, com a marca de sangue no corpo, e ele ficou ali, não é possível, não é possível. Tomé perdeu tempo, e você tem perdido tempo. Tempo, na Bíblia está escrito que o tempo de Deus não é o nosso tempo. 1000 anos para Deus pode ser um dia, e um dia para Deus pode se levar 1000 anos. Esse dia foi um dia de ensinamento, foi um dia de instrução, oramos, clamamos ao nosso Deus. Meditamos no livro de João, do apóstolo João, e no livro de Hebreus, que foi escrito pelo apóstolo Paulo de Tarso. Hoje, neste terceiro dia, tema-chave:
duvidamos porque as circunstâncias não são favoráveis ao milagre. Mais uma vez eu peço, se desconecte de tudo, preste atenção na palavra que é importante para a sua vida, para nossas vidas, diante do nosso Deus. O povo de Israel, para sair do Egito, participou de diversos milagres de Deus. A Bíblia mostra que, assim que eles saíram do Egito, eles esqueceram dos milagres e começaram a duvidar de novo, da provisão do Senhor. O povo não só duvidou, como começou a idealizar situações falsas. Eles começaram a elogiar o Egito. Que triste, né? Mas vamos lá. O maná os alimentava, mas eles estavam com saudade da cebola e do alho. Eles se acostumaram com as bênçãos ao invés de serem gratos. Preste atenção, hein? Eles se acostumaram com a bênção ao invés de serem gratos. Começaram a reclamar. O que muitos fazem hoje? Reclama. A ingratidão nos ajuda a duvidar. O próprio Moisés começou a duvidar da provisão do Senhor. Quando duvidamos, ficamos sem razão e começamos a reclamar de Deus e com Deus. Precisamos vigiar nosso comportamento como cristãos. Falar palavras bonitas quando estamos satisfeitos é fácil, mas agir com fé quando estamos decepcionados é difícil. E como é difícil. Olha, vai fazer 3 anos à frente do projeto. É difícil, eu só vi uma pessoa. 2 pessoas. Mas, assim, que veio o primeiro caso que veio na minha cabeça foi uma irmã de Goiânia. Os médicos já deram a declaração do que o filho no ventre dela não viria com vida, porque veio com uma deformação e, de fato, a medicina, somente o agir de Deus que poderia dar vida àquela criança. Então os médicos disseram que na hora da cesárea a criança já nasceria morta. Deus, aleluia, glórias a Deus. Deus é tremendo. Deus quebrou a medicina do homem. Essa criança, ela ficou aqui, ela deu o testemunho dela de que quem dá a última palavra é Deus. E mesmo no momento mais difícil da vida, eu vi esta irmã, eu li, eu conversei, eu vi o áudio de que ela estava completamente convencida que aquele que começou a obra, ele há de terminar. E ela não reclamou, mesmo com a dor, um sentimento de mãe, de perda, ela não reclamou. Testemunho vivo. Deus pode fazer muito mais do que imaginamos e queremos, mas para isso precisamos permanecer firme, não esquecer das suas bênçãos e sermos gratos pelos seus feitos. Amém. Amém. Olha, eu peço até desculpa porque eu acabei saindo um pouco do devocional, mas foi necessário tocar neste tema porque é muito difícil. Nós somos gerados pelo questionamento. Não é gerados, mas nós somos induzidos aos questionamentos, porque eu já ouvi muito. Ué, cadê o seu Deus? Por que você está assim ainda? Cadê o seu Deus? As pessoas tangibilizam as situações por dinheiro, por carro, por mansões. Deus, ele age através do milagre na sua vida, na minha vida. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma doença que a medicina já declara a sua derrota, Deus vai lá e reverte os planos. Deus muda a situação. Deus faz obras perfeitas, grandiosas, que a medicina não explica. Eu já fui testemunha disso. E eu já vi isso também. Olha, no dia 17 de março de 2009,
Eu cheguei com a pressão arterial, eu falo com toda a propriedade, chegou a 29 a 22. O médico falou, não sei como é que ele resistiu. Só que o médico não sabia que Deus tinha planos para mim. Sou um homem de sorte. Mesmo errado, mesmo no mundo, mesmo fazendo coisas erradas, Deus falou, não, eu tenho planos para aquele servo ali meu. Vai ser difícil de domar, mas ele vai fazer o que eu quero. E eis-me aqui, fazendo por amor. Não estou aqui por obrigação, não. Não tenho obrigação nenhuma de fazer nada. Faço tudo por amor. E quem está me acompanhando sabe a luta que é manter essa obra viva. É radioativa aqui. É outra rádio que está em formação. Nós criamos dois servidores para transmissão. Conseguimos colocar 2 transmissões no ar ao vivo. É desenho, é filme, é documentário, é louvor. E lá no WhatsApp não para um segundo. É campanha de oração, é tentativa de homicídio. Olha, tem às vezes que eu vou dormir 4 horas da manhã. Mas não desisto, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E eu trago hoje, neste terceiro dia, a leitura do livro de Números, capítulo 11, versos de 4 a 23. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grão o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolo. O seu sabor era como o do bolo amassado com azeite. Quando, de noite, descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar do povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e apareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz? Porque me digas, leve-o ao teu colo, como a ama leva a criança para mamar, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dai-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me trata, trata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixeis ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe seres anciões e superintendentes do povo, e o que os trarás perante a tenda da consagração, para que assista ali contigo. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei o espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu sozinho. Diz ao povo, santificai-vos pela manhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis 1 dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas 1 mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfasteis dela. Porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante deles, dizendo, por que saímos do Egito? Respondeu Moisés, 600.000 homens de pé, e este povo no meio do qual estou. E tu disseste, dar-lhe-eis carne, e a comerão 1 mês inteiro.
Matar-se-ão para eles rebanho de ovelhas de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar e lhe bastem? Preste atenção, hein? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Cerramos aqui essa leitura no livro de Números. E eu queria trazer alguns entendimentos aqui da palavra para hoje. Primeiro, ajuntem-me 70 homens dos anciãos de Israel que sabem serem anciãos e superintendentes do povo. Vamos entender, depois eu quero pegar esse resuminho aqui para você compreender o tema edificante de hoje. A solução para o desânimo do povo de Deus é a sua alta liderança e a delegação de responsabilidade para o grupo maior de líderes conhecidos. A missão é grande e também responsabilidade de liderar o povo de Deus no cumprimento dela. Nunca foi a intenção de Deus pesar esta responsabilidade nos ombros de poucos líderes. Se sim, delegá-la para uma ampla, larga liderança popular. O pastor ou líder nacional dos dias de hoje que aprende esta valiosa lição multiplica o seu ministério e a sua eficácia muitas vezes. Aqui a gente está falando sobre ministério. Por que eu estou falando isso? Que você vai entender o contexto lá na frente. Cuidemos das nossas queixas, pois a ira de Deus ainda se acendeu contra o seu povo não ter confiado nele. Por que nós falamos sobre liderança e sobre a ira de Deus? Pois bem, eu trago aqui eu gosto de explicar os versos, né? E a gente colocar nos dias de hoje. Vamos pegar do versos 4 ao versos, se não me falha, falta mais um, eu li só até o 22, então vamos ler até o 23. 23 diz: porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ei encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirão a minha palavra. Aqui ele está dizendo se encurtou, olha só. Ter-se-ei encurtado a mão do Senhor? Como é fácil mesmo diante das evidências mais claras no passado duvidar na prática da grandeza do amor de Deus. Então vamos entender, aqui tá sendo bem claro que a palavra de Deus ela é soberana. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe o seu passado, o seu presente e já tem a previsão para o futuro. Pois bem, no versos 4, o populacho, o que é isso? Uma ralé não especificada seguia Israel desde o Egito. Como é que a gente pode colocar esse populacho? Populacho é quando você está num grupo totalmente blindado espiritualmente por Deus, é um grupo que participa de orações, é um grupo que participa de campanha, é um grupo que está ali orando, clamando, jejuando. E você tem aquele grupo que duvida, ele está inserido nesta comunidade. Por exemplo, quando você está diante da sua família está toda ali blindada espiritualmente com Deus, sempre tem um que é o questionador. É um que incita, é um que faz as medidas das provisões de Deus. Ué, mas cadê seu Deus? Como eu citei, já aconteceu comigo. Ué, cadê seu Deus? Que você ainda está assim? Mas não sabe que o milagre de Deus começa pela cura da tua saúde, pela tua cura espiritual. Depois que Deus percebe, quando Deus tem a certeza que você está curado da alma e da saúde, ele começa o grande agir, que é o segundo agir dele. Então, essa é uma classe que aqui a gente poderia colocar uma ralé, é um grupo menor que estava excitando, estava criando um motim contra todo um povo, né? No verso 5, que no Egito comíamos de graça, comíamos em abundância, né? A inundação anual do Nilo tornava o Egito parecido a um jardim para os beduínos que habitavam no deserto estéril. As frutas vegetais mencionados continuam sendo conhecidos no Egito atual
e todo mundo, e ainda são chamados por nomes semitas usados no texto, né? Aqui seca-se a nossa alma. Novamente a palavra usada para alma, nepesh, é a sede dos apetites animais, não designa o espírito, foi traduzida para apetite. O povo estivera por tanto tempo com uma dieta leve, que começou a ansiar, aquele desejo ardente, né, por alimentos que estimulasse as suas ganâncias silvares. Nenhuma coisa vemos senão este maná. Este é um exagero comum, as pessoas que deixam levar por alta piedade e pelo apetite animal. Do verso 7. Olha, isso tudo aqui a gente está falando sobre duvidar de Deus, e você vê o agir de Deus todo nesse contexto, hein? E a sua aparência semelhante à de bidélio. Nos versos 7 e 9, são uma digressão sobre o próprio maná, né? Comparação cuidadosa desta descrição mostra que a única diferença entre as duas narrativas refere-se à cor e o sabor. Esta diferença, longe de apontar esta fonte diferente, mostra espontaneidade e liberdade do autor, a qual um relator ocultava. A vista e o paladar são tão subjetivos que o maná podia ser chamado de branco e também de amarelo ou perolado. Podia ter o sabor de mel para uns e azeite fresco para outros. Como a ama. O profeta usa uma figura aqui que não concorda bem com as ideias ocidentais sobre o papel de um grande líder nacional. Moisés não estava sendo nem humorístico nem sarcástico com o Senhor, mas apenas o lembra a sua soberania, pois ele foi quem deu a vida a essa nação e lhe prometeu uma terra. Portanto, só o Senhor podia amamentar essa criança e sustentá-la, como uma ama de leite que carrega e alimenta sua criança que mama. Aqui está muito claro, nesse versos 12, compreendendo o quanto Moisés ele testifica a soberania de Deus, a autoridade de Deus. Em nenhum momento aqui que nós estamos contextualizando os textos tem um subentendimento. Não tem como duvidar de Deus. Porque no verso 14 diz: eu sozinho eu não posso levar todo este povo. A fragilidade humana de Moisés aparece aqui na linguagem do verso 15. Suas palavras estão carregadas de intensa emoção, pois ele se encontra em situação angustiosa, sentindo que seria um ato de misericórdia se Deus lhe tirasse a vida. E vamos continuar. Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel. Olha só, vamos entender aqui qual o sentido do Senhor diante daquela situação. Estes homens se tornaram os organizadores e secretários de Moisés, conforme indica a palavra superintendente. Por isso, traduz aqui para o conhecimento o termo escribas. Eles eram realmente oficiais, mas podiam ter contribuído para a organização e a preservação do registro sagrado. Deve ser distinto dos chefes dos militares e centenas. Aqui estão dizendo que eram pessoas capacitadas para, naquele momento, dividir o peso com Moisés. Tirarei do espírito que está sobre ti. Por causa da depressão emocional de Moisés, Deus reservou alguns dons da profecia para dar a estes anciões. Olha aí, olha como é que a gente vai descobrindo as coisas. Santificai-vos. Por quê? Porque Deus ia fazer uma obra milagrosa. O correlativo do Novo Testamento é a certeza que Deus dá a ele e vai operar milagres nos corações. Isso ele já faz. Por exemplo, através da sua palavra, através de cada meio da graça. Mas corações que não estão preparados só podem zombar da tal promessa. Estamos começando a dar entendimento a este terceiro dia.
porquanto rejeitastes ao Senhor que está no meio de vós. Esta foi a razão básica para o castigo de Israel. O povo se arrependeu de ter deixado a escravidão pela liberdade com auto-renúncia. Isto mostra que rejeitava a promessa de Deus, portanto, o próprio Deus. Quando Deus te livra, Deus realiza um milagre, e você, por egoísmo, eu acho que a palavra correta é essa, por egoísmo, você rejeita, você anula todas as promessas de Deus. Você mesmo, não é Deus que cancela, não. Você mesmo rejeita. Porque quando você consegue honrar ao Senhor, você não rejeita nada. Você não rejeita nem o tombo que você tomou, que você deixou de bater com a cabeça no meio-fio, ou que você é de ralar o rosto todinho, que o anjo do Senhor te aparou ali. Você é incapaz de agradecer e de reconhecer que Ele é Deus. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e de gato, e lhes bastem, porque um povo rico de gado deveria chorar por carne. Esse é um primeiro ponto, né? O problema de Moisés não se consistia em críticas que desse a entender que havia inconsistência na economia divina. O rebanho de Israel possuía, logo ficaria despauperados se fossem usados como alimentos diários. Sem dúvida havia certa consumição de carne, né? São porções, né, dos sacerdotes naquela ocasião, mas só as ocasiões especiais. Eles não comiam carne em abundância, só em ocasiões especiais, como continua sendo entre os beduínos criadores de gados. Eu trouxe aqui uma ideia da gente poder entender o sentido da palavra de hoje, mas eu queria, neste exato momento, que você, conhecendo Deus pessoalmente, todo esse contexto aqui nos leva a este encontro com Deus. O que é preciso para se iniciar um relacionamento com Deus? Esperar que um raio caia? Devotar-se a obras de caridades em diferentes regiões? Tornar-se uma pessoa melhor para ser aceita por Deus? Nada disso. Deus deixou muito claro na Bíblia como podemos conhecê-lo. Aqui estão 4 princípios que irão explicar como você pode iniciar um relacionamento pessoal com Deus. Como eu disse, duvidamos porque as circunstâncias não são favoráveis ao milagre. Não são favoráveis ao milagre porque nós estamos duvidando, nos afastando ou questionando a Deus. Então aqui eu estou te trazendo aqui como nós podemos melhorar este relacionamento com o Senhor. Primeiro, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. O plano de Deus. Cristo afirma: eu vinde para que tenham vida e tenham abundância, uma vida completa com propósito. Por que a maioria das pessoas não está experimentando essa vida em abundância? Por quê? Segundo o princípio, o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. O homem é pecador. Aqui o homem e a mulher, né? Quando eu falo homem, mas aqui nós estamos configurando os dois gêneros, tá? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem foi criado para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas por causa da sua desobediência e rebeldia, escolheu seguir seus próprios caminhos e seu relacionamento com Deus se desfez. O que aconteceu lá com os hebreus? Com os israelitas? Eles quebraram o relacionamento com Deus. Não fui eu, mas foram eles. E isso nós estamos praticando, porque o tempo está se passando, as atitudes são as mesmas, não são diferentes.
Esse estado de independência de Deus, caracterizado por uma atitude de rebelião e indiferença, é evidenciada do que a Bíblia chama de pecado. O homem está separado. Vamos lá, vamos entender. O homem e a mulher estão separados. Porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma separação espiritual. Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida... Deus é santo e o homem é pecador. Um grande abismo separa os dois. O homem está continuamente procurando alcançar a Deus e a vida abundante, através dos seus próprios esforços. Vida reta, boas obras, religião, filosofias. A terceira lei nos mostra a única resposta para o problema dessa separação. Terceiro princípio, Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, para a mulher pecadora. Por meio dele, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele ressuscitou dentre os mortos. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Ele é o único caminho. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus tomou a iniciativa de ligar o abismo que nos separa dele ao enviar seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. Mas não é o suficiente conhecer essas três leis, porque nós temos a quarta. Quarto princípio e último, precisamos receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor, por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. Preste atenção neste último ensinamento. Precisamos receber a Cristo, contudo, o que receberam aos que crerem em seu nome, deu-se o direito de se tornarem filho de Deus. Recebemos a Cristo pela fé, pois se vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, por obras, e não que ninguém se glorie. Preste atenção, hein? Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal. Cristo afirma: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Receber a Cristo implica arrependimento. Significa deixar de confiar nas nossas capacidades para nos salvar, crendo que Cristo é o único que pode perdoar nossos pecados. Apenas saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz pelos nossos pecados não é o suficiente. É necessário receber a Cristo pela fé, pelo meio de uma decisão pessoal. Preste atenção. Há dois círculos representando dois tipos de vida. A vida controlada pelo eu, no centro da vida. Cristo fora da vida. Interesses controlados pelo eu, geralmente causados pelas discórdias e frustrações. A vida controlada por Cristo, aleluia. Cristo no centro da vida, o eu fora do centro. Interesses controlados por Cristo, resultando em harmonia com o plano de Deus. Qual dos dois círculos representa o melhor para a sua vida? Qual deles você gostaria de que representasse a sua vida? Gostaria de explicar como você pode receber a Cristo? Vamos lá. Você pode receber a Cristo agora mesmo em oração, orar e falar com Deus. Neste exato momento, eu peço que vocês se desconectem de tudo. Mais uma vez,
Deus conhece a sua oração, está mais interessado na atitude do seu coração em suas palavras. Curvem a cabeça, que esse é um momento importante para nós. Senhor Jesus, meu Pai, eu preciso do Senhor, meu Pai. Abro a porta da minha vida e o recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Obrigado por ter morrido na cruz para perdoar meus pecados, meu Pai, por me dar a vida eterna, por me aceitar como eu sou. Toma conta da minha vida, faça de mim a pessoa que deseja que eu seja, meu Pai. Neste exato momento, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu não quero perecer no mundo, Senhor, mas eu quero servir a Ti. Não quero duvidar, não quero nem que passe sentimento ruim na minha cabeça, meu Pai. E eu aproveito também por orar por aquelas vidas, Senhor, que estão perdidas pelo mundo. Neste exato momento nos conectamos com a Sua palavra e também oramos pelos moradores de rua, meu Pai, que estão desabrigados, estão passando por fome, meu Pai. Que o Senhor possa fazer o agir sobrenatural no dia de hoje, meu Pai. Na presença de Jesus eu peço, meu Pai, eu clamo a Ti com todo amor e temor, que o Seu Filho visite os hospitais, que passa por todo aquele que está no leito da morte. Que o Senhor faça tudo novo de novo, meu Pai. Que o Senhor dê a glória a esta pessoa que necessita tanto de um milagre. Eu creio que nós não somos os israelitas. Muitos aqui não duvidam e não careçam de tal dúvida no coração. Mas eu creio também que nós temos pessoas que estão duvidando pelo momento atual que estão passando, meu Pai. Briga, discórdia, separação, dívida, sem trabalho, sem alimento, as finanças quebradas. Mas só hoje, através da sua oração, através do seu gemido, da sua dor, você orando em secreto, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não duvida de Deus, não desafie Deus, não questione a Deus. Eu creio que a partir de hoje a sua vida está sendo transformada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, 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 graças a Deus. Olha, hoje eu cheguei a ficar com os olhos inchados de tão forte que foi esse terceiro dia. Eu espero que você que está aí, ouvindo, conectado, que não permita esses pensamentos negativistas. Não permita. O que essa classe ralé, essa minoria, o que ela quer fazer com você é te colocar aí no mundo da indecisão, no mundo que venha fazer você ser um questionador e você se tornar um derrotado. Que todos tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima madrugada. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo aqui no Facebook. Você que está no YouTube, marca um like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Você que está ouvindo agora no WhatsApp, faça o mesmo, compartilhe, bota lá para sua família nos grupos de orações. Precisa ouvir essa palavra, não podemos duvidar de Deus, amém? A paz do Senhor a todos, fique com Deus, tchau, tchau.